baseado em eventos reais ocorridos no Philadelphia State Hospital, conhecido como Byberry, entre 1906 e 1990. Era uma noite úmida de outono de 1987 na Filadélfia, quando o repórter investigativo Michael O'Donnell recebeu um envelope anônimo que mudaria sua vida para sempre. Dentro, encontraria fotografias que o fariam questionar tudo o que sabia sobre a natureza humana. As imagens mostravam pacientes esqueléticos nus em salas superlotadas, alguns acorrentados a paredes, outros deitados em poças de seus próprios excrementos. Mas uma foto em particular chamou sua atenção. Um homem idoso com os olhos completamente brancos segurava um crucifixo invertido enquanto símbolos obscuros eram visíveis nas paredes atrás dele. A legenda manuscrita dizia: "Eles não estão doentes, estão possuídos." Michael não sabia, mas acabara de abrir a porta para um dos casos mais macabros da história americana. Uma história onde a linha entre loucura e possessão demoníaca se dissolveu para sempre. A Instituição dos Esquecidos. O Philadelphia State Hospital em Byberry havia sido inaugurado em 1906 como um refúgio progressista para doentes mentais, mas nas décadas seguintes transformou-se em um depósito humano, onde a sociedade escondia seus indesejáveis. Em 1946, o local abrigava mais de 7.000 pacientes em instalações projetadas para 3.000. As condições eram tão deploráveis que um inspetor do governo descreveu o local como um campo de concentração sem câmaras de gás. O Dr. Samuel Richter, psiquiatra-chefe nos anos 40, descreveu em seu diário secreto: "Os pacientes da ala leste não apresentam sintomas de doenças mentais conhecidas. Eles falam em línguas antigas, demonstram força sobre-humana e têm aversão a objetos sagrados." 2 enfermeiros relataram ver um paciente levitar durante a noite. "Estou começando a acreditar que estamos lidando com algo muito além da psiquiatria." Em 1948, ocorreu o primeiro incidente documentado. 7 pacientes foram encontrados mortos na ala 4C. Seus corpos estavam dispostos em um padrão circular perfeito, com símbolos pagãos desenhados em sangue nas paredes. O laudo oficial citou envenenamento alimentar coletivo, mas os relatórios internos mencionavam que os corpos foram encontrados sem seus órgãos internos, removidos com precisão cirúrgica, embora não houvesse instrumentos médicos na sala. Os rituais noturnos. Em 1952, o enfermeiro Carl Jenkins fez uma descoberta aterradora. Enquanto fazia sua ronda noturna, ouviu cantos em latim vindo da ala 7B, reservada para os casos mais violentos. Ao espiar pela fechadura, testemunhou 15 pacientes realizando o que parecia ser um ritual organizado. Eles cercavam um paciente amarrado a uma cama, recitando palavras em uma língua que Jenkins descreveria depois como não humana. Eles estavam tirando sangue do paciente com seringas roubadas da enfermaria, relatou Jenkins em sua denúncia. "Quando me viram, todos viraram-se simultaneamente. Seus olhos estavam completamente negros. Um deles disse meu nome, um paciente que era mudo há 15 anos. Jenkins foi encontrado morto na manhã seguinte oficialmente por suicídio, mas seu corpo apresentava marcas de garras nas costas e a autópsia revelou que seu coração havia sido invertido dentro do peito, um detalhe omitido do relatório oficial. A jornalista investigativa Sarah Montgomery, que pesquisou o caso nos anos 80, descobriu que pelo menos 47 funcionários morreram em circunstâncias inexplicáveis entre 1930 e 1970. Padres que visitavam o hospital relatavam que a água benta fervia quando aspergida em certos pacientes. Um capelão teve um ataque cardíaco após ouvir uma confissão que descrevia rituais que remontavam à Inquisição, escreveu Montgomery em suas notas, encontradas após seu desaparecimento em 1989. O experimento proibido. Documentos desclassificados em 1999
19 revelariam a parte mais sombria da história. Entre 1958 e 1962, o Dr. Richter conduziu experimentos secretos com consentimento tácito do governo. Ele acreditava que alguns pacientes não estavam mentalmente doentes, mas sim espiritualmente infectados. Em seus registros, ele descreve a sala de contenção especial. Instalamos câmeras de vídeo e equipamentos de gravação. Os sujeitos demonstram conhecimento de eventos futuros, falam línguas mortas há séculos e mostram força capaz de dobrar barras de aço. O sujeito 734 previu a morte de Kennedy 3 dias antes do acontecido. O sujeito 811 descreveu em detalhes o acidente nuclear de 3 Mile Island, 11 anos antes de ocorrer. O experimento terminou tragicamente em 15 de março de 1962, quando todos os 12 pacientes da sala de contenção morreram simultaneamente às 13h33 da manhã. Os relatórios mencionam que os equipamentos de gravação captaram vozes não humanas, cantando em uníssono antes do silêncio total. Os corpos foram cremados sem autópsia, sob ordens diretas do Departamento de Defesa. O legado assombrado. O hospital fechou em 1990, mas seu legado permanece. Urban Explorers que visitam as ruínas relatam fenômenos inexplicáveis. Vozes cantando em latim, som de correntes arrastando e a aparição de figuras com olhos completamente brancos. Em 2015, um grupo de investigadores paranormais capturou em áudio uma voz que dizia claramente: "Nós ainda estamos aqui." Análises forenses confirmaram que a voz não pertencia a nenhum membro da equipe. O mais perturbador foi descoberto em 2018, quando trabalhadores demolidores encontraram uma cripta secreta no subsolo. Dentro, 27 caixões pequenos, um para cada paciente que participou dos experimentos do Dr. Richter. Cada caixão continha um crucifixo invertido e páginas de um livro escrito em uma língua que linguistas ainda não conseguiram identificar. A verdade inconveniente. O caso de Byberry representa mais do que negligência médica. Sugere que algumas instituições podem ter abrigado algo muito mais antigo e sinistro que a loucura humana. Se os relatos estiverem corretos, talvez tenhamos confundido possessão com psicose e entidades demoníacas com pacientes mentais. Os arquivos completos de Byberry permanecem selados até 2045. O que mais escondem? Quantas outras instituições pelo mundo podem estar guardando segredos semelhantes? Enquanto isso, as ruínas do hospital permanecem de pé, um monumento silencioso para perguntas que ninguém ousa responder. Porque às vezes a verdade é mais aterrorizante que qualquer ficção. O enigma dos registros perdidos. Em 2003, um incêndio misterioso consumiu o arquivo municipal da Filadélfia, destruindo especificamente os registros de admissão de Byberry entre 1938 a 1955. O bombeiro-chefe relatou ter visto figuras encapuzadas fugindo do local, e as câmeras de segurança capturaram anomalias inexplicáveis, sombras que se moviam contra a física conhecida. Entre os poucos documentos salvos estava um relatório de 1949 que mencionava pacientes com temperatura corporal abaixo de 30 graus Celsius que ainda se mantinham vivos e conscientes, e um diário de um enfermeiro que descrevia sessões de exorcismo não autorizadas, realizadas por padres que depois desapareciam por dias, retornando com olhos vazios e memórias fragmentadas. A maldição dos funcionários. Uma investigação do Philadelphia Inquirer em 2010 revelou um padrão assustador. 89% dos funcionários que trabalharam em Byberry entre 1940 e 1970 morreram antes dos 60 anos, a maioria por causas não naturais.
Filhos e netos desses funcionários relataram fenômenos de poltergeist, sonhos recorrentes com pacientes de olhos brancos e, em alguns casos, desenvolveram as mesmas condições médicas raras que afligiam seus antepassados. Uma neta de um ex-enfermeiro chegou a gravar vozes em sua casa que coincidiam com gravações originais de pacientes de Byberry, incluindo a mesma frase em latim: libera-nos amá-lo, livrai-nos do mal. A descoberta final do repórter Michael O'Donnell, o repórter que iniciou a investigação, desapareceu em 1991, uma semana após declarar que tinha a prova final. Seus arquivos pessoais, recuperados pela polícia, continham fotografias de um túnel secreto sob a ala 7B, que levava a uma câmara circular com paredes cobertas por símbolos alquímicos. A última anotação em seu diário dizia: eles não eram pacientes, eram anfitriões. O hospital não era para tratá-los, era para contê-los, e agora eles estão se libertando. Em 2019, seu corpo foi encontrado mumificado na antiga caldeira do hospital, segurando uma câmera com um rolo de filme não revelado que mostrava sua própria morte, ocorrida 28 anos antes. E você, caro ouvinte, consegue ouvir os sussurros no silêncio da noite? Eles ainda estão lá, esperando.